Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Quando nós terminarmos esse projeto, você terá um comentário tipo videoteca para você assistir o canal, o capítulo que você quiser, a hora que você quiser, pegar ideias para sermões, estudar a Bíblia, tirar suas dúvidas, qualquer dúvida que lendo a Bíblia você tenha, você pode tirar, aprender mais da palavra de Deus e esperamos que esse canal seja uma bênção para você que nos ouve e que você nos ajude a divulgar esse canal para que muita gente possa ser abençoada por esse programa nesse canal do YouTube. Hoje nós vamos falar de João capítulo 13. Capítulo 13 já é a semana da Páscoa. Jesus aqui vai lavar ao pé dos seus discípulos. Nós não temos Jesus celebrando a ceia, mas temos no capítulo 6 de João a explicação do pão da vida. Temos a explicação quem come a carne de Cristo, bebe o seu sangue. E aqui nós estamos na véspera da Páscoa. Jesus vai lavar o pé dos seus discípulos, vai nos ensinar uma lição de humildade. Depois, no capítulo 14, 15 a 6 de João, nós temos o sermão de despedida de Jesus, que já começa no final desse capítulo 13. E João 17, a oração sacerdotal de Jesus, um capítulo inteiro de uma oração de Jesus. Então, o Evangelho de João é muito interessante, o Evangelho espiritual. A partir do capítulo 12 é a última semana. E agora nós vamos ver Jesus numa das lições de humildade e exemplo para todos nós. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. O termo hora repete-se nesse Evangelho 17 vezes. Diz que antes não era a hora dele, logo no capítulo 2, Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não é chegada, falando à sua mãe. Agora, Jesus sabe que é chegada a sua hora. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, o tema hora tem a ver com a hora que Jesus vai dar a sua vida pelos nossos pecados. A sua hora de passar desse mundo para o Pai, tá vendo? Ele vai deixar esse mundo, ele vai para a eternidade. Era naquela semana que ia acontecer isso. Jesus era o Cordeiro Pascual daquele ano, conforme João diz, no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus sabia que a sua hora de passar desse mundo para o Pai havia chegado. E é lindo esse verso, primeiro do capítulo 13, diz assim: como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um dos temas de João é o amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus também vai dizer que tem um novo mandamento para nós, que nos amemos uns aos outros, e vai dizer que se nós nos amarmos uns aos outros, nós estamos cumprindo o seu mandamento. Então, aqui é bastante interessante. Jesus havia amado os seus que estavam no mundo, e seus discípulos, amou-os até o fim. Só Cristo tem essa capacidade de nos amar e amar até o fim. E eles estavam celebrando uma ceia, uma ceia que alguns atribuem como a ceia da Páscoa, mas se ele celebrou a ceia da Páscoa, ocorreu um dia antes, porque o Cordeiro Pascual é o próprio Jesus. E acabado a ceia, ele estava celebrando essa ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João também nos revela que quem colocou no coração de Judas a traição foi o próprio diabo, né? O diabo já tinha posto isso
no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas, que maravilha! O Pai tinha colocado na sua mão todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. O Evangelho de João nos ensina algo importante, da onde nós viemos, para onde nós vamos, no caso de Jesus, saiu de Deus e voltava para Deus. Que todos nós possamos um dia saber para onde estamos indo, não é? Para Deus. Saímos de Deus porque Deus é o Criador de tudo. Então, a partir do momento que Deus nos criou, nós viemos da criação de Deus. E um dia iremos voltar para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Quando Jesus teve essa atitude, seus discípulos ficaram olhando, ninguém sabia ao certo o que ele ia fazer. Tirou as vestes, né, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar ao pé aos seus discípulos. Que lição de humildade Jesus deu. Normalmente aquelas estradas eram empoeiradas, sujava-se muito o pé, não é? Era comum quando entrava na casa lavar os pés. Jesus, depois da ceia, vai fazer o trabalho de um servo humilde, apesar de ser o Senhor do universo, Senhor da criação, Senhor da salvação. Jesus vai dar uma lição de humildade. Ele cingiu-se com uma toalha e começou a lavar o pé aos discípulos. Esse é o trabalho de um servo, né? Lavar os pés e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Então Jesus começa a lavar o pé de um, de outro, enxuga com a toalha. Eles ficaram admirados. O próprio Simão vai se recusar que Jesus lhe lave os pés. Aproximou-se, verso 6, pois Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Simão ficou admirado. Que atitude era aquela? O Senhor lavar os pés a próprio Pedro, ao seu discípulo? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Nem Pedro sabia, nem os demais. Pedro foi o único que teve a coragem de refutar a Jesus naquilo que ele fazia, não é? Mas Jesus vai dizer: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Muitas coisas que o Senhor faz em nossas vidas, nós não sabemos naquele momento. Não é? Há coisas que acontecem conosco, que nós ficamos perguntando por quê, mas tudo tem um propósito de Deus. Não é? Pedro não entendeu por quê. Jesus disse: tu não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Quem sabe, eu ou você, podemos estar vivendo um momento difícil de nossa vida, que nós não entendemos o porquê, mas quem sabe mais à frente o Senhor nos revelará todo o propósito, toda a sua vontade. Disse-lhe Pedro. Pedro tem uma atitude até interessante, não é? Jesus, apesar de dizer que ele não sabia, Pedro vai dizer: nunca me lavarás os pés. Olha que frase forte, nunca, não é? Diz que nunca diga nunca. Pedro aqui disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Bastou Jesus falar isso. Pedro, presta atenção, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aqui existe uma ideia de purificação, de lavagem, que quem nos lava é Cristo, quem nos purifica é Cristo, não é? E se Cristo não lava a gente, é que a gente não tem parte com ele. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Disse Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora o Pedro que tinha dito que nunca lavaria, agora já queria tomar um banho completo. Senhor, então já que é para ter parte contigo, não lava só os pés, mas também as mãos, as cabeças e tudo, não é? Esse tema de limpeza, purificação é um tema de João.
Jesus vai dizer em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui quando Jesus diz, Pedro, se eu não te lavo, tu não tens parte comigo, não é? Pedro agora queria tomar um banho completo. Pedro disse no verso 9, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça, lava tudo, Jesus. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estão limpos, mas nem todos. Jesus estava se referindo certamente àquele que o havia de trair, Judas. E diz aqui, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então Jesus sabia. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se aceitou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Certamente eles não entenderam. Até nós, ao ver essa atitude do mestre, ficamos a nos perguntar o que ele fez. Mas aqui vem a lição de Jesus. Jesus mesmo vai explicar o que ele faz e por que ele faz. Ele diz aqui, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros. O que significa que nós devemos sempre lavar o pé um do outro? Literalmente? Podemos entender literalmente. Tem até igrejas que antes da ceia do Senhor, eles praticam isso. Não é? Tem igrejas que só celebram a ceia uma vez por ano, perto da Páscoa. Também praticam isso. Né? Tem igrejas que fazem um culto na quinta-feira, antes da sexta, que é chamado culto da lavagem dos pés, onde literalmente eles fazem isso. Mas se nós formos entender, podemos até fazer literal, não é? Mas o sentido, como em tudo no Evangelho de João, é espiritual. A água que Cristo oferece é uma água viva. O novo nascimento é espiritual. O comer a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, tem a ver com a ceia espiritual. E nós preferimos entender aqui como uma lição espiritual, se bem que não há pecado nenhum em lavar o pé um dos outros, não é? Mas Jesus não queria introduzir simplesmente vamos dizer, um rito de lavagem de pés. Jesus queria ensinar uma lição muito mais profunda, uma lição de humildade, uma lição de caminhar a segunda milha, uma lição de reconhecer o outro superior a si mesmo. Então nós entendemos a lavagem dos pés como espiritual, como tudo no Evangelho de João, né? Jesus diz, apesar de dizer, vos dei exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Baseado no verso 15, é que muitas igrejas decidem lavar os pés uns dos outros, não é? Mas não adianta lavar o pé e continuar com o coração com água com o outro. Na verdade, Jesus vai dizer, verso 16, na verdade vos digo que não há o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Então aqui está a verdadeira lição da lavagem dos pés. Jesus está ensinando uma lição de humildade, uma lição que nós devemos fazer como o Senhor fez, se humilhar, se saber essas coisas, bem-aventurais sois se os fizerdes. As pessoas que introduzem o culto de lavagem de pés usam o verso 15, Jesus disse, você é exemplo, verso 17, se o fizer, mas eu prefiro ficar com o verso 16, que nos dá a ideia que o que Cristo está falando é mais espiritual. Eu também não tenho problema nenhum em lavar o pé de ninguém, mas não entendo particularmente que Jesus queria introduzir um rito, mas sim ensinar uma lição, não é? Quando Jesus, e a lição está aqui, verso 18, não falo todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui, Jesus está citando um salmo,
não é? O meu companheiro levantou o seu calcanhar contra mim, referindo-se a Judas Iscariotes, aquele que o havia de traí-lo, não é? E Jesus disse, vós estáis limpos, mas nem todos, porque ele bem sabia aquele que iria levantar o seu calcanhar, iria lhe trair. Desde agora, vos digo antes que aconteça, para quando acontecer, acreditais que eu sou. Esse eu sou, novamente, é um tema do Evangelho de João. Jesus é o grande eu sou. Ele consegue falar as coisas por antecipação, porque ele conhece tudo, não é preciso que ninguém lhe dê testemunho, ele sabe muito bem o que vai dentro do homem. E isso mostra um certo conhecimento, ou pré-conhecimento de Cristo em tudo que ele fala nesse Evangelho, como o Pai, não é que é onisciente. Na verdade vos digo que se alguém receber o que me enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Volta aqui no tema do enviado de Deus. Jesus é o enviado de Deus e aquele que o recebe, acaba recebendo Deus. Aquele que o rejeita, rejeita Deus. Então nós temos o tema do enviado de Deus. Jesus vai continuar falando-se daquele que o há de trair, nesse caso Judas. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. A outra vez que Jesus turbou em espírito, quando ele chegou diante de Lázaro para o ressuscitar, diz que Jesus turbou, até chorou, não é? E aqui Jesus turbou-se em espírito e afirmou, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Que palavra dura, que palavra terrível. Imagino aqueles 12 que andaram com ele praticamente quase 3 anos, né? Alguns foram recrutados logo no início, outros mais tarde, mas andaram praticamente 3 anos com Jesus, foram comissionados por ele, era uma comunidade que deveria ser de amor, de entendimento, e agora há um traidor. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Tá vendo? Eles não imaginavam mal, eles não pensavam que Jesus falava de Judas, não era claro. Eles examinavam-se a si mesmos, pensando de quem ele falava. E um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, esse é o de Jesus, o discípulo amado, estava reclinado no seio de Jesus. Olha a proximidade desse discípulo no seio de Jesus. Ele estava reclinado. Aqui nós cremos que esse discípulo é João, né? Ele estava sobre o peito de Jesus, reclinado. Então Simão Pedro fez sinal a esse para perguntar de quem ele falava. Parece que Simão, se nós fôssemos por o quadro da Santa Ceia, as pessoas mais próximas de Jesus é João, que nós cremos que é o discípulo amado, que estava reclinado sobre o peito de Jesus, e talvez Judas, porque Judas está ao alcance de ele dar com o seu braço um bocado de pão. Já Pedro está mais distante, faz sinal para que aquele discípulo perguntasse a Jesus quem era o que havia de traí-lo. Diz aqui, então Pedro fez sinal. Sinal é um dos temas desse evangelho, a esse, para que perguntasse de quem era aquele que ele falava. Inclinando ele sobre o peito, Jesus disse, Senhor, quem é? Ele falou baixo, não falou para os outros ouvir, falou para responder à curiosidade de Pedro. Eles não tinham a menor ideia de quem era o que deveria trair Jesus, de tal era o amor e a união que havia entre o grupo, né? Mas certamente um era o traidor. Jesus respondeu, aquele que eu der o bocado molhado. Note que Judas estava perto, estava ao alcance do braço de Jesus. Jesus molha um bocado, né? Mergulhou o bocado, e molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Esse era o sinal. Jesus não disse quem era, mas deu um sinal de quem seria, que é aquele que pegasse o bocado de pão da mão de Jesus. E após o bocado, e é interessante aqui o verso 27 do capítulo 13, tem a ver também com Lucas 22,
né? Em Lucas 22 diz que Satanás tinha posto no coração de Judas trair a Jesus, não é? E diz que Satanás entrou em Judas, 22:3 de Lucas diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era dos 12. Lucas 22:3. Agora diz que Satanás vai entrar após Jesus dar o bocado de pão para ele. Nós não sabemos se o bocado de pão era da ceia, não é? Não está nenhuma parte dizendo que Jesus estava celebrando a ceia. Tem gente que diz que é desviado, que toma a ceia, acaba Satanás entrando nele, mas aqui não diz que Jesus estava, era uma ceia, mas não diz que era a santa ceia. Diz que quando Jesus pegou o bocado e deu a ele, e após o bocado, verso 27, João 13:27 nos fala uma coisa que Lucas 22:3 não fala. Lucas 22:3, Satanás entrou em Judas, mas agora, após o bocado, entrou nele Satanás. Satanás é um ser espiritual, pessoal, e ele entrou sem permissão, talvez, ou porque Judas já tinha colocado no coração, entrou na vida de Judas. Note que Jesus pode entrar na nossa vida, como se nós dermos lugar, Satanás também pode entrar. Após o bocado de pão de Jesus para Judas, Satanás entrou nele. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Deu a impressão que Jesus estava dando uma ordem para Judas, deu a impressão que era isso, inclusive os outros discípulos vão pensar que Jesus mandou comprar algo, mas o próprio diabo entrou nele. E diz, o que faz, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu que propósito lhe dissera isso. Está vendo? Não havia uma maldade, apesar de Pedro fazer o sinal para o discípulo a quem Jesus amava, que se reclinou no peito, para perguntar, e perguntou, Senhor, quem é? Jesus disse, aquele que eu dei um bocado de pão. Jesus deu um bocado de pão, entrou Satanás nele, mas eles não desconfiaram. Nenhum deles que estava sentado à mesa compreendeu o propósito que lhe dissera isso. O que tem de fazer, faz depressa. Porque como Judas, verso 29 nos diz, porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito, compra-nos o que é necessário para a festa, e aqui é a festa da Páscoa, ou que mandasse dar alguma coisa para os pobres, ou que desse alguma coisa para os pobres. Note a pureza do amor que havia, não havia desconfiança. Hoje, muitas pessoas confiam uma da outra. Na comunidade de Jesus, o amor era tão puro, o relacionamento deles era tão maravilhoso, que mesmo estando com o traidor, mesmo Jesus dizendo que era aquele que ele desse um bocado de pão, eles não suspeitaram que era Judas quem ia o trair. Só souberam, claro, depois, ou nem entenderam a palavra que Jesus disse, o que tem de fazer, faz depressa. Como Judas tinha bolsa, olha o que eles pensavam, que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para a festa, ou que desse algumas coisas aos pobres. Verso 30, e tendo Judas tomado o bocado, claro, Satanás entrou nele, saiu logo. E eu gosto dessa parte, já era noite. Noite e dia é um tema no Evangelho de João. E aqui repete, Judas não só saiu porque era noite, porque Judas estava em trevas. Satanás entrou nele, ele decidiu trair, ele já tinha Satanás posto no coração dele, e agora ele sai para trair a Jesus, para vender Jesus pelo preço de um escravo de 30 moedas de prata. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Pronto. A partir do momento que Judas saiu, Cristo sabia que os eventos não tinham mais retorno, que agora era dali para a cruz, não é? E ele vai dizer, agora é glorificado o Filho do Homem. Então, aqui começa, como eu disse, o capítulo 12,
né? O capítulo 1 a 11 marca o livro dos sinais, palavra-chave é sinal. Capítulo 12 até o capítulo 20 marca o livro da glória, palavra-chave para ser glória. Não é? Glória, que é quando Cristo for levantado da terra, trairá todos os homens a si. Glória, que é a crucificação. Glória, que é o preço que ele vai pagar, né? Essa é a glória. Tendo, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de gloriar. Nota a palavra glória nesses dois versos, parece 5 vezes, não é? Agora é glorificado o Filho do Homem, Deus é glorificado nele, o Filho do Homem é o próprio Jesus, e se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará em si mesmo, e logo há de o glorificar. Glorificação tem a ver com a crucificação de Jesus. Olha a forma carinhosa como Jesus trata os seus discípulos, e aqui vai iniciar o que nós chamamos o sermão de despedida de Jesus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Jesus está anunciando sua partida. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Jesus já tinha dito aos judeus, quando Jesus disse isso aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus pensavam que Jesus ia se matar, não é? Isso volta ao tema do capítulo 8, verso 22. Dizia, pois, os judeus, porventura, querá matar-se a si mesmo. 8:22, pois isso, para onde eu vou, não podeis vós ir. Agora, no capítulo 13, verso 33, Jesus volta a esse tema e menciona que ele já tinha dito isso aos judeus. Agora ele fala para os seus discípulos, em forma carinhosa, filhinhos, chamando-os de filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Então agora era para os seus discípulos, Jesus está anunciando a sua partida, a sua hora era chegada, a hora do sacrifício, a hora da sua morte, a hora da sua entrega ao Pai pelos nossos pecados. E aí Jesus começa então a marcar esse sermão de despedida. Era comum, quando Moisés também estava para partir, Moisés subiu no monte, e ele então pronuncia suas últimas palavras, Deuteronômio 32, Deuteronômio 33, e agora nós estamos aqui com Cristo também pronunciando suas últimas palavras, esse novo Moisés. E esse novo Moisés vai começar com um novo mandamento, né? Nós temos uma nova aliança, um novo mandamento, uma nova esperança, um novo evangelho, não é? Olha só. Um novo testamento, um novo mandamento vos dou. Qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Muito bem. O Antigo Testamento dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que esse mandamento é diferente? Está aqui na parte B, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Isso aqui é difícil. Jesus amou a nós, dando a sua vida. O que Jesus está dizendo? Que nós temos que nos amar a tal ponto que, se necessário for, dar a nossa vida pelo irmão. Esse é o verdadeiro amor. Não é? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Que mandamento maravilhoso. Nenhuma parte do Antigo Testamento dizia que você deveria dar a vida por alguém. Mas Cristo vai nos ensinar que o ponto máximo do amor é justamente dar a vida por alguém. Isso ele vai repetir no capítulo 15, não é? Que nós devemos nos amar a ponto de dar a nossa vida. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, daqui por diante, Jesus vai dar uma ênfase tremenda no amor. O capítulo 13 começou falando de amor, que Cristo, sabendo que era chegada a hora,
como tinha amado os seus, amou até os fins. Não é? Há um livro que chama A Comunidade de João, a comunidade de amor, comunidade de um amor sincero, um amor fraternal, um amor capaz de se entregar pelo outro, ao exemplo de Jesus. Esse ponto da comunidade joanina ser uma comunidade de amor é tão forte que João chega a dizer que quem não ama ainda não nasceu de novo. João chega a dizer nas suas cartas em 1 João que quem não ama ainda está em trevas, quem não ama aborrece seu irmão, e esse não nasceu de novo, ainda está em trevas, e ele vai dizer o porquê, porque Deus é amor. Então quem está em Deus deve amar, e quem não, se a pessoa não ama, é porque ela ainda não está em Deus, é porque ela ainda não nasceu de novo, é porque ela ainda não conhece o Pai. Não é? E nisso todos conhecerão que seus meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a comunidade joanina é uma comunidade de amor, que deve se amar. Joanina, por extensão de Cristo, né? Os verdadeiros discípulos amam dessa forma, a ponto de dar a sua vida. Disse-lhe Simão. Simão ainda estava pensando, não no que Jesus estava falando do amor, mas no fato de Jesus dizer, no verso 33, para onde eu vou, vós não podeis ir, não é? E agora vai começar um discurso, mas é um discurso tipo diálogo, se pergunta, Jesus responde, Simão vai começar, depois nós vamos ter Tomé, depois nós vamos ter Felipe, e eles participam, interagem com Jesus nesse sermão, fazendo perguntas. Verso 36 diz assim, disse-lhe Simão, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir, mas depois me seguirás. Não é? Jesus está falando que a sua hora era chegada, mas de Pedro ainda não. Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, Pedro, mas mais tarde você vai me seguir. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro amava o mestre, estava pronto a dar a sua vida, mas na hora que se viu em aperto, nós vamos ver isso no capítulo 18 de João, Pedro vai negar Jesus, e Jesus havia profetizado que Pedro o negaria, não é? E vai profetizar aqui de novo para Pedro, para que ele saiba que ele não está tão pronto assim como ele imagina, que ele não é tão forte assim como ele imagina, e além do mais, Pedro está invertendo aqui os papéis. Quem na verdade vai dar a vida por nós é Jesus. Pedro queria dar a vida dele por Jesus, ele não entendeu. Jesus, calma Pedro, você não está entendendo nada, quem vai dar a vida sou eu por você, não é? Mas ele diz isso, disse Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Claro, Pedro estava procurando ser sincero, só não tinha estrutura para o fazer. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? E fez uma pergunta. E no fato, Pedro vai dar. No futuro, Pedro vai acabar morrendo por Cristo, não só Pedro, todos os discípulos. O único que morre de morte natural é João. Né? Pedro vai ser martirizado, não está na Bíblia, mas conforme a história nos diz, que Pedro foi crucificado e na hora da sua crucificação, ele disse, não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifique-me de cabeça para baixo, é isso que a tradição diz. E Pedro acabou dando a vida dele por Jesus. Mas não agora, não é? Pedro não estava pronto. Jesus pergunta a ele, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. No outro evangelho diz que antes que o galo cante 2 vezes, Pedro negaria 3. Aqui em João 13:38, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Que coisa! Jesus profetizou que Pedro haveria de negá-lo, que Pedro haveria, de alguma forma, ficar com medo de dar a vida dele por Jesus e acabar negando a Jesus, até antes de o galo cantar, ou seja, antes do amanhecer daquele dia, Pedro haveria de negar.
Claro que o sermão continua, mas como nós estamos fazendo esse programa capítulo por capítulo, com isso encerra o capítulo 13. Mas a continuação, continua sendo o capítulo 14, 15, 16, né? O sermão inicia-se praticamente do verso 31 em diante. Nós vamos ter o que nós chamamos as últimas instruções de Jesus aos discípulos, o sermão de despedida de Jesus, Jesus dizendo que para onde ele vai, os discípulos não podem seguir, Pedro querendo dar a vida por Jesus, Jesus pergunta, tu vai dar a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Dizem alguns até que Pedro ficou com a síndrome do galo, não é? Daí por diante, Pedro nunca mais podia ouvir um galo cantar, que ele lembrava que tinha negado Jesus. Até um livro que chama Síndrome do Galo, né? Que alguns também negam a Jesus pela sua forma de agir ou de viver. Que Deus nos guarde, que nós nunca neguemos a Jesus, que possamos ser fiel a Ele até o último dia da nossa vida. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Assista o comentário do capítulo 12, assista também o comentário que nós vamos fazer no capítulo 14 e nos acompanhe nesse canal, aprendendo mais e mais. Não fique como Pedro, com a síndrome do galo, não é? Que nós possamos viver uma vida sincera, íntegra, pronta a confessar a Jesus e nunca negá-lo. Que nós possamos amar a Ele como Ele também nos ama. Tendo-os amado, amou até o fim. Que o amor seja a causa principal da nossa comunidade, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o amor seja sincero, que o amor seja sem fingimento, que o amor seja verdadeiro. Que a graça de Jesus seja contigo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.